Hoje, então, a gente fala muito de pós-gestacional, de body makeover, e a gente entendeu já que é um conceito que compõe muitas cirurgias, né? São várias cirurgias complexas, de alta complexidade, de tempo cirúrgico alto. Então, a gente queria entender um pouquinho melhor qual que é a forma ideal, Doc? Se existe forma ideal de realizar essas cirurgias, todas no mesmo momento, o ideal é que a gente separe, por que separar esses tempos cirúrgicos? E uma outra perguntinha também, antes de você entrar nessa questão dos tempos cirúrgicos, o IMC. Muito se fala em IMC, a importância do IMC aí, desse número, né, para fazer o procedimento cirúrgico, o preparo também, a questão do cuidado do pré-operatório. Então, conta um pouquinho para a gente como é que isso funciona, para a gente conseguir entender melhor essa abordagem cirúrgica aí. Claro. As cirurgias corporais, elas envolvem riscos, né? Sim. Então a gente sabe que a gente tem que lidar de uma forma equilibrada para a gente não aumentar esses riscos. Tá. A gente quer o contrário, a gente quer os protocolos todos que nos tragam mais segurança. Então, por exemplo, os protocolos aí de prevenção de trombose. A gente sabe que quanto mais alto o tempo cirúrgico, sim, quanto maior o procedimento e mais debilitada a paciente ficar no pós-operatório, mais parada, mais estática, um pós mais difícil, maior o risco, maiores as chances de uma trombose, por exemplo. Claro que tem os fatores individuais, né? O peso também. Então, o paciente que está muito fora do peso, o índice de massa corpórea acima de 28, que seria um sobrepeso alto, especialmente acima de 30, que seria obesidade grau 1, são pacientes que a gente sabe que não é interessante fazer cirurgia nesse momento. Sim, ter um preparo para a gente ter melhores condições de resultado, sem dúvida, e também equilibrar os riscos. Então, peso, comorbidades. Então, o paciente, puxa, tem uma asma, tem uma pressão alta, tem que estar tudo muito, muito bem controlado, com liberação do médico especialista. Então, controle das comorbidades. Tabagismo, por exemplo, é uma situação que aumenta muito os riscos ali de trombose, de má cicatrização, de má circulação. Então, a gente tem que suspender, né, anticoncepcional, reposição hormonal, a gente tem que também suspender com prazo adequado ali, né, pelo menos 30 dias, 45 dias, para a gente poder não ter essa circulação hormonal e aumento dos riscos de trombose. Então, a gente, no pré-operatório, fica exatamente manejando muito esses detalhes, tentando equilibrar esses detalhes todos, né? Para a gente partir para a cirurgia no momento mais adequado de peso, de controle de medicações, comorbidades, com os protocolos todos preventivos, aí, com toda a parte de segurança hospitalar, né? Para a gente ter o melhor desfecho possível clínico, né? Então a gente quer fazer cirurgia, mas quer que o paciente tenha uma boa compensação clínica, e para isso os exames todos pré-operatórios, todo o check-up, é um check-up bem completo mesmo, né? Passa com o anestesista numa avaliação pré-operatória, então uma avaliação super, super detalhada para definir esse melhor momento, né? E equilibrar todos esses riscos potenciais, né? E dentro disso, a gente também, muitas vezes, no pós-gestacional, a gente tem essa né, o paciente se incomoda com o abdômen, tem a diástase, tem o excesso de pele, com a gordura localizada, então já traz aí uma lipoabdominoplastia, uma lipomini-abdominoplastia, com a cirurgia mamária. E a gente muitas vezes acaba, dentro desse contexto, tendo que fazer um planejamento aí, visando melhores recuperações pós-operatório, melhores tempo cirúrgico não exagerado, para a gente não, de novo, aumentar o risco dos procedimentos, e, sem dúvida, melhores resultados lá na frente, porque se a gente tem uma paciente que, puxa, tem ainda um sobrepeso residual, a gente vai para uma lipoabdominoplastia, e essa paciente consegue, que normalmente eles conseguem, né, a cirurgia entra com uma motivação, e a paciente tem uma perda de peso, tem uma melhora do controle corporal com exercício, com alimentação, a gente vai fazer a mama numa segunda etapa, em geral, nesse momento que a paciente seguiu com mais perda de peso, e a mama reduziu o volume, sobrou mais excesso de pele e tal, a gente consegue fazer a mama num momento mais interessante para um melhor resultado. Sim. E nessa ocasião, eventualmente, ter algum refinamento da primeira etapa. Então, até pensando em resultado, melhor performance de pós-operatório, melhores resultados no fim de tudo, né? E maior segurança, a gente consegue. Então, muitas vezes a gente acaba tendo que no pré-operatório ter essa análise estratégica mesmo, de tempo cirúrgico, se vai ser algo muito exagerado, e melhor proposta aí para o tratamento, pensando, né, no resultado final,
ter, sem dúvida, um desfecho melhor, Sim. com melhor equilíbrio clínico, aí, menores riscos. Então é muito comum a gente ter, nas pacientes que tiveram um impacto maior, mais global, a gente ter essa estratégia de já pensar em 2 etapas do que a gente tentar fazer tudo numa cirurgia só, Sim. ficar um tempo cirúrgico exagerado, Muito alto. a gente tem que, às vezes, diminuir um pouco alguma área que a gente ia fazer e tal, e depois ter uma cirurgia de um retoque, um refinamento, ou um complemento, uma coisa que a gente não conseguiu, né, naquele momento fazer por completo. Então, acaba sendo mais interessante não, a gente focar naqueles procedimentos que a gente se propôs naquele momento com o máximo de detalhe, o máximo de cuidado ao paciente no pós-operatório, ter toda aquela atenção para aquela região, né? E abrir mão de, por exemplo, da cirurgia mamária, para no segundo tempo, o contrário, focar 100% na mama e tal, e a oportunidade de um refinamento da primeira etapa, que é tão interessante a gente poder ter esse segundo tempo, né, de refinamento da cirurgia do abdômen, poder refinar mais a lipoaspiração, criar mais definição, detalhes que a gente não pode fazer na primeira cirurgia. Sim. Então a gente conseguir uma oportunidade de reabordar ali algumas coisas, muito né, frequente, Doc? Muito frequente. E tem sido frequente, assim, hoje, muitas pacientes fazem já em 2 etapas? Isso é uma coisa mais comum? Sempre foi a maioria, né? Sempre, a maioria dos pacientes, a gente que vem com esse desconforto, acaba sendo nossa indicação. Dividindo 2 etapas. Então, se confunde muito a questão de cirurgia tripla, que é fazer os 3, né, abdômen, mama e lipo na mesma cirurgia, com o mummy makeover. E a gente considera o mummy makeover muito mais uma área de atuação, um nicho aí de cirurgias, de detalhes técnicos, de tecnologias, de perfil de paciente, né? A gente considera muito mais como essa área de atuação do que como uma cirurgia puramente. Né? Que daí seria assim a cirurgia tripla, mas muita gente refere a cirurgia tripla como uma makeover, mas não necessariamente. A gente, na maioria dos pacientes, acaba fazendo uma makeover já taticamente, por segurança e por buscar as melhores possibilidades dentro da lipoaspiração, dentro das cirurgias do abdômen, dentro das cirurgias mamárias. O tempo cirúrgico, a conta não fecha. Sim. Fazer tudo numa mesa, querer entregar tudo isso numa cirurgia só, e o pós-operatório vai ser uma coisa, muitas vezes, uma loucura, né? Sim. Um desgaste muito grande. Sim, sem dúvida. Então, a maioria acaba indo para cirurgia em 2 etapas. E com essa evolução toda, cirurgias, as lipoaspirações que hoje em dia abrangem braços, muitas vezes associação com lipoaspiração de papada, renúvio, isso faz a cirurgia da lipoaspiração ficar muito mais refinada. Sim. Mas com um tempo cirúrgico mais alto. Sim. As cirurgias mamárias modernas também, com toda a estruturação, cirurgias de cicatrizes reduzidas, cirurgias em L, as lipoesculturas mamárias, né, associadas. Então a gente tem um tempo cirúrgico mais alto. Sim. Esse cuidado com acabamento, com refinamento, a gente lida com cicatrizes, com incisões, com retiradas de pele, a gente gosta de ter esse tempo de cuidar do acabamento, de fazer o melhor possível, né, refinamento de cicatrizes. Também toma tempo. Sim, claro. Então, uma coisa é proposta uma cirurgia, né, mais dinâmica, que vai dar conta de tudo, mas de uma forma mais rápida. A gente acaba que é muito perfil, né? Perfil da equipe. A gente, quando percebe que a cirurgia vai tomar um tempo cirúrgico mais limítrofe, mais alto, que não é interessante para a questão clínica, questão de riscos, a gente já direciona. A gente tem o nosso tempo cirúrgico muito bem estabelecido hoje em dia, né? Tem um máximo, Doc, assim, que vocês estabeleceram, a gente não pode passar de tanto tempo, ou isso depende do perfil do paciente? Depende, e assim, depende, mas a gente considera que não é interessante passar ali muito de 6 horas. Tá bom. Então, essa que é a questão, porque uma lipo mais refinada, uma lipo mais abrangente, um renúvel, ele ainda vai ficar, com a abdominoplastia, ele ainda vai ficar dentro disso. Tá bom. Agora, a cirurgia mamária, ela já tem um tempo cirúrgico mais alto da forma que ela é feita hoje em dia. Sim. Então, tem muitas cirurgias mamárias que a gente vai levar aí 4 horas, 4 horas e meia. Só pra mama. Só a cirurgia mamária. Tá. Sim. Cirurgias secundárias, às vezes até mais. Né? Sim. Cirurgias de reoperações, mamárias, troca de plano, né? Prótese na frente, para trás do músculo. Cirurgias, reduções associadas a implantes, reestruturações musculares, reconstruções mamárias, né? Cirurgias que podem demorar até mais. E aí, se alguma coisinha ele der um pouco mais de trabalho e tal, isso já começa a impactar no risco, no tempo cirúrgico total, e aí não é legal. Sim. Então, a gente quer ter essa margem para poder fazer com o máximo de cuidado. E sem dúvida, a gente percebe hoje em dia que a paciente se beneficia muito disso. E quando a gente fala em intervalo, Doc, entre uma cirurgia, uma etapa e a outra etapa, como que normalmente você divide esses intervalos? Então, a gente já teve uma paciente
que era irmã de uma paciente nossa, veio de fora, Tá. e ela tinha 3 meses aqui no Brasil. Então a gente conseguiu, a gente fez a lipoabdominoplastia dela após 3 gestações. Tá. Ela teve uma recuperação super boa, e a gente conseguiu fazer depois de 45 dias a cirurgia mamária dela, porque ela ia ter mais aquele, né, um mês e pouco Entendi. de pós-operatório aqui, e ia voltar. Tá. Mas aí, então, como são sítios cirúrgicos diferentes, você pode fazer um tempo reabordar. cirúrgico mais justo, mas por que não é o ideal? Essa foi uma situação muito específica. Tá. Eu passei de fora, né, ia voltar, né, para o Brasil depois, não planejado, né? Tá. Então, o ideal é a gente separar com pelo menos um intervalo de 6 meses, por quê? Tá bom. Quando a gente vai fazer a etapa das mamas, a gente gosta de ter essa chance, que pode ser que não precise, pode ser que não tenha nada para fazer. Mas normalmente na abdominoplastia, a nossa lipoaspiração nessa área anterior do abdômen ela é um pouco mais suave. Tá. Ela tem um grau sim de definição, que é a lipoabdominoplastia HD, Sim. mas não é um HD ao pé da letra. É as áreas negativas de forma muito mais sutil, Tá. para a gente não prejudicar essa circulação da pele que vai ser mobilizada. Entendi. Então a gente gosta de ter nesse segundo momento da etapa das mamas, ter esses pelo menos 6 meses para, se precisar, ou secar um pouco mais como Sim. todo, ou fazer algum grau mais acentuado de definição, Aham. ou nas pacientes que tem excesso de pele para uma abdominoplastia, mas que a pele não desce por completo e fica aquele pequeno componente vertical, a gente poder terminar de retirar esse excesso de pele. Então tem essa chance de um segundo tempo. Tá. Então, 6 meses acaba sendo interessante porque a gente pode voltar na primeira cirurgia e refinar algum detalhe. Refinar. E você pontuou algo interessante, que é as pacientes que vêm de fora, né? De fora do Brasil, de fora de São Paulo. Qual que é normalmente a indicação para essas pacientes, Doc? Quanto tempo que elas precisam ficar aqui, próximas ao consultório, próximas à nossa equipe? Como é que funciona essa logística normalmente? Porque a gente tem percebido que cada vez mais pessoas de fora do Brasil e fora de São Paulo te procuram. Mas e como é que é normalmente esse fluxo aí? Então, para nossa área, a gente vê muito turismo médico, né, com transplante capilar, com rinoplastia, que são cirurgias que... Turismo médico, nunca tinha ouvido falar nisso. É assim que muito, fala, por exemplo, então. Turquia virou um polo assim, para o transplante capilar, né? A Europa toda, né, brasileiros. O que a gente... São cirurgias que têm pouca impacto clínico. Tá bom. Já a nossa cirurgia corporal tem muito impacto clínico. Claro, então verdade. a gente tem que ter toda essa preocupação com questão de trombose, questão de anemia, né? Todo o check-up pré-operatório. Então, são cirurgias que a gente exigem mais de uma condição clínica muito favorável e de um período muito maior por aqui, né? Não de se fazer, por exemplo, Turquia. A última vez que eu tinha visto protocolos, era assim, o paciente passa num dia em consulta, faz um dia de passeio, cirurgia, então é uma coisa bem associada ao turismo mesmo. Tá. Cirurgia, 2 dias de recuperação, terceiro passa de novo com o médico e mais um dia de passeio e volta. Então, coisa de 5, 6 dias, o paciente já resolve lá, passeio, né? Então, isso com a cirurgia corporal não tem como, né? A gente precisa que pelo menos a paciente já nos mande um check-up lá do país dela para não perder viagem, porque se ela, nos exames pré-operatórios, tem uma anemia ou tem alguma condição, precisa ajustar. ela vai perder a viagem Sim. total. Então, precisa de um check-up, né, básico lá do país de origem. A gente precisa que a paciente chegue pelo menos uma semana antes aqui, porque a gente vai repetir alguns exames-chave aqui. Tá. E a gente precisa desse tempo da viagem, principalmente voos longos, né? Então, esse período de restabelecimento da circulação. Tá. E a gente ter certeza que a paciente não desenvolveu nenhuma trombose no voo. Imagina fazer uma cirurgia, né? Existem casos de trombose em voos prolongados. Às vezes a paciente chega, a gente, por excesso de zelo, faz um ultrassom com Doppler das pernas, para ter certeza que não teve nenhum, né, raro caso aí de uma trombose. E a gente, depois da cirurgia, precisa ter pelo menos 5 semanas, é o mínimo que a gente pede. 5 semanas de pós-operatório aqui em observação, com possibilidade de ter que prolongar, né, um pouco mais, um pouco menos. Sim. Entendi. Então exige mais realmente estar por aqui, né? Por aqui, para acompanhar o pós-operatório. O mais comum são brasileiras que moram fora. Então, em geral, elas vêm, têm familiares por aqui. Sim, já tem e vão ficar um tempo né? aqui. Tá. Então funciona bem nesse sentido, né? Sim. E basicamente, voltando à questão de 2 etapas, o que a gente percebe muito é isso. As cirurgias de alta complexidade dentro da cirurgia plástica. Então, por exemplo,
as cirurgias de reconstrução mamária. Né? Então o mastologista vai lá e faz a remoção de uma área mamária ali, né? Ou uma mastectomia, ou uma quadrantectomia e tal. E o plástico entra naquele momento para iniciar a reconstrução mamária. Dificilmente ele vai já resolver a reconstrução mamária ali naquele momento. Né? Então, em geral, a primeira etapa da reconstrução mamária. Para depois de algum tempo, em geral meses, né? 3 meses, vira a segunda etapa da reconstrução mamária, que é onde ele vai refinar aquela primeira cirurgia. Tá. Então, ajustar aquela pele que rodou para a cobertura, ou trocar uma prótese expansora, que é uma prótese que vai gerar a expansão da pele, por uma prótese definitiva, fazer lipoenxertia, e muitas vezes ainda tem um terceiro tempo, que é a reconstrução, às vezes, do mamilo, quando foi abordado. Então, a gente vê que tem essas cirurgias de alta complexidade, tem esse momento de refinamento, divide-se em 2 etapas, é uma coisa que você precisa de um tempo para sentir a cicatrização, para partir para a segunda etapa. Sim. As reconstruções de orelha, mesma coisa. Então, no salas clínicas a gente tinha cirurgiões muito fortes lá, grupos muito fortes de reconstrução auricular, né? Normalmente por agenesia. Então, a criança nasceu, não desenvolveu o pavilhão auricular, tem audição perfeita, mas não desenvolveu o pavilhão. Eu tinha um chefe que fazia muito, muito bem essa parte. Um chefe que eu admiro muito, assim, acompanhei por muito tempo. Então, a primeira etapa vai tirar a cartilagem ali da costela, criar esse arcabouço, esculpir esse arcabouço, posicionar abaixo da pele, para depois de alguns meses você conseguir soltar a parte posterior e criar essa mobilidade da orelha, com um enxerto de pele, e muitas vezes com um terceiro tempo de refinamento. Então, a gente tem sentido muito isso no pós-gestacional, quer dizer, a paciente tem incômodo com o abdômen, que tem o excesso de pele, tem a diástase, tem a flacidez, a gordura localizada, que a gente tem esse olhar mais abrangente. Sim. E muitas vezes com alguma tecnologia associada de retração de pele. E tem a cirurgia mamária, que evoluiu muito e que tem um tempo cirúrgico alto. Então, entra muito nesse panorama, sabe? Sim, da gente claro. estrategicamente pensando em, ter a coisa segura, equilibrando os riscos e poder entregar, trazer tudo de melhor ali, e esse tempo para cuidar dos detalhes, dividindo as etapas já, para a gente não virar uma cirurgia, sabe, de tempo cirúrgico muito fora da curva, mesmo a gente estando num hospital bem estruturado, com uma equipe, a gente ter essa margem de equilíbrio. E até por conta da recuperação também, né, eu imagino, né, Doc? Com certeza. A recuperação, quando a gente fala da recuperação da mama, para uma mastopexia, tem uma cicatrização ali, todo um processo. Poxa, se eu sou mãe, se eu estou ali com meu filho, eu tenho todo um processo de recuperação, eu estou fazendo a mama, mais a abdominoplastia, mais uma lipoabdominoplastia, assim, tem mais cicatrizes, tem toda uma logística também pós-operatória que deve ser mais complexa também para quem faz, né? Com certeza. A mobilidade, né? A gente fica muito com receio da mobilidade, fica muito reduzida. Limitada, O pós, ela tem que ter pós-cirurgia corporal, tem que ser um pós-ativo. Sim. Que o paciente faça, precisa ande em casa. Exato, para diminuir os riscos de trombose. Então, a gente tem que ter uma boa performance no pós-operatório. E para isso, não só esse estudo todo de pré-operatório, como um planejamento do equilíbrio ali da cirurgia em si, para ter a melhor cirurgia possível. E um bom pós, que a paciente tenha suporte de fisioterapia, que tenha um suporte familiar, e que consiga, né, ter os sítios cirúrgicos ali que dê conta de fazer um bom pós, né? E claro que tem aqueles casos que a paciente tem uma lipoaspiração muito pontual, uma abdominoplastia de tempo cirúrgico mais controlado e tal. E a cirurgia mamária também de tempo cirúrgico mais controlado, que possa se fazer numa mesma etapa. Claro. Né? Mas vai depender da complexidade, né? Sim, mas boa parte dos casos a gente tem esse raciocínio de dividir as etapas, justamente visando buscar o melhor possível que a cirurgia plástica tem hoje em dia para tentar ali entregar, ter essa margem para a gente poder cuidar dos acabamentos, detalhe, que, puxa, a cicatrização, sabe, bem posicionada, bem feitinho, assim, conta muito no resultado. Então a gente tem esse tempo, e tem esse tempo de poder analisar, cuidar, enxertar uma gordurinha, esse lado mais artístico também, né? Não virar uma cirurgia a toque de caixa que a gente precisa entregar ali no tempo, o que foi combinado num tempo, né, que não exagere demais. Sim. Isso acaba perdendo um pouco esse lado de qualidade mesmo de resultado e segurança, né? Maravilha.
Maravilha. Então, gente, se vocês tiverem outras dúvidas relacionadas a protocolo em 2 etapas, a mama, a abdominoplastia, a parte abdominal, tudo que vocês quiserem saber, manda pra gente que a gente vai continuar essa série aqui de perguntas pro Dr. Rafael e ele vai responder pra gente aí de uma forma bem clara, né? Como ele se comunica super bem aqui com a gente, fica sempre todas as informações super detalhadas e claras pra gente. Então é isso. Doc, tem mais alguma observação? Não? Bem clara e bem longa, né? Mas a gente gosta, Agora, a gente gosta. Maravilha, legal, então. Obrigado. Obrigada, gente.